Amém, graça e paz, nós confiamos em Deus, amém? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Nós estamos em meio à festa de tabernáculos. Essa festa é uma das 7 festas anuais que o Senhor nos recomenda fazer. Aliás, lá no livro de Levíticos 23, a gente vê que o Senhor ordena fazer, né? Ordena para o povo dele, o povo de Israel. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai chegar lá num ponto onde a igreja nasce. Até então, o povo de Deus era só o povo de Israel, que foi formado a partir de Abraão, chamado de Abraão. E aquele povo vai, e depois vem Isaac, né, Jacó, eles vão para o Egito, os 12 filhos de Jacó saem do Egito, formam as 12 tribos, e o Senhor leva eles deserto adentro. Inclusive, a festa de tabernáculos nasce a partir dessa trajetória no deserto, 40 anos, quando o Senhor cuidou deles, eles habitaram em barraquinhas, simples, rústicas como essas, que não dá para proteger ninguém, nem um ano, quanto mais 40 anos. Então, era para mostrar que quem cuidou deles durante esses 40 anos foi Deus. Por isso que cantamos, né? Eu confio em Ti, confio em Ti. Porque como confiar numa barraquinha dessa durante 40 anos? E esta barraquinha, chamada sucá ou cabana, ela significa a nossa vida também. Olha como é que a nossa vida é como uma barraquinha dessa, uma sucá dessa, sem estrutura nenhuma. Eu estou vendo aqui, vocês todos aí separadinhos, né? Antes a gente ficava com a cadeira colada na outra para caber mais gente, ninguém usava máscara, né? Agora está todo mundo com máscara. Por quê? Por causa do vírus, não é isso? Está todo mundo amedrontado. Você não está amedrontado? Tá, por isso você está aí, ó, com máscara, né? E aí não sabe se vai pegar, se não vai. Vê lá o homem mais poderoso do mundo, né? O presidente Trump, está lá com Covid, ninguém sabe direito como ele está. Nós daqui estamos orando por ele, né? Ninguém sabe como é que ele está bem, como é que ele está. Quantos já morreram? Sabe o que é isso? É essa sucazinha aqui, queridos. Essa sucazinha, isso é para mostrar que ninguém tem que ser orgulhoso. A gente não tem que ser orgulhoso, rico ou pobre, preto ou branco. Nós somos frágeis. Se o Senhor não cuidar de nós e não nos sustentar, nós perecemos. E às vezes podemos achar que estamos muito bem, no outro dia já não somos mais nada. Então, é essa mensagem que o Senhor deixa para nós na festa de tabernáculos. Uma delas, porque além dessa mensagem da gente reconhecer a nossa fragilidade, também fala da proteção de Deus e de um tempo que o Senhor virá reinar. E interessante que nessas 7 festas bíblicas, é claro que muitos aqui estão ouvindo isso talvez pela primeira vez, não vai ter noção ainda nenhuma, né? Mas que bom que está começando a ter uma noção, né? Então, dessas 7 festas bíblicas, a última é a festa de tabernáculos. E esta festa marca o reino do Messias, quando o Senhor Jesus reina por 1000 anos. Nesse reinado milenar, né, por isso 1000 anos, será um cumprimento das promessas que o Senhor fez ao povo de Israel desde Abraão. Então o Senhor cumprirá suas promessas com o povo de Israel, com os judeus ainda. Onde nós entramos nessa história? Nós das outras nações. Nós entramos nessa história através de o que a Bíblia chama de enxerto. Então, todas as outras nações, incluindo a nossa, fomos enxertados na árvore que é Israel, que já vem lá desde Abraão. Então, nós fomos enxertados e aí passamos a fazer parte de todas as bênçãos prometidas a Abraão para o povo de Deus. Até porque Deus não é Deus de um povo só, Deus é Deus de todos. Amém? Então o povo de Israel foi escolhido no início exatamente para testemunhar desse poder de Deus, desse amor de Deus. Aí a igreja entra, todas as nações entram
por meio de Cristo, por meio da cruz. E isso é simbolizado na festa de Pentecostes. Está lá em Atos capítulo 2, quando a igreja é inaugurada. E a igreja, então, fica na terra até o arrebatamento, que é marcado por uma outra festa, chamada Festa das Trombetas. Ali termina o ministério da igreja e Deus continua com as suas promessas sobre Israel, conforme está em Romanos capítulo 11, e Deus não muda as suas promessas. Não adianta teólogo vir querer falar, querer mudar, que não vai mudar, né? Então, Deus cumprirá a sua promessa com Israel, e isso vai se dar depois do arrebatamento da igreja, tá? Aí tem todo aquele período de tribulação, aí no final se cumpre a festa das trombetas, porque a festa dos tabernáculos, que a festa dos tabernáculos fala também da chegada do rei. Tanto é que Jesus nasceu exatamente num período de festa de tabernáculos, entre setembro e outubro, que foi o nascimento do Senhor Jesus, bem numa festa de tabernáculos. E ele volta para reinar exatamente numa festa de tabernáculos. Então, nós estamos dentro de um mover profético, de um tempo profético. Estamos numa festa que a gente não entende bem, né? Até porque é do céu, não foi criado na terra. Nem da terra a gente entende muito, a gente vai querer entender as minúcias do céu, né? A gente só tem que obedecer. Amém? Então, estamos no meio dessa festa e estamos no meio dela, né, recebendo as bênçãos de Deus e, ao mesmo tempo, ensaiando para quando ela se cumprir. Porque todas as festas bíblicas têm cumprimento. Primeira festa bíblica, festa da Páscoa, se cumpriu com a morte de Jesus na cruz. Todas as outras foram se cumprindo, até Pentecostes se cumpriu. Agora falta se cumprir trombetas, arrebatamento da igreja, são os acontecimentos finais que está relacionado à volta de Jesus. Trombetas e Yom Kippur, que é a festa do perdão, e a última festa, festa de tabernáculos. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos dar uma pausa aqui. Já está tudo ok, Tiago? Tudo ok? E eu vou fazer a apresentação, nós vamos ter a apresentação aqui do bebezinho, da Diva e do Tiago. Logo em seguida da apresentação, vocês que vieram para a apresentação estarão liberados, tá? Viu, Tiago? Estarão liberados, acabou a apresentação, podem ir, sair, até porque os que vieram para a apresentação, não é? Então, depois eu vou continuar trabalhando aqui, tratando de tabernáculos. Vocês não são obrigados a ouvir, porque vocês vieram específico, tá bom? Agora, se quiserem, também fica à vontade. Vocês estão conhecendo um pouquinho como funciona o Maná 12, como Deus funciona, né? Tudo é voluntário. Tudo é aquela busca, aquele desejo, né? A partir da salvação. Por isso que aqui, você quer receber o Senhor Jesus, você recebe, né? Você não quer receber, ninguém vai fazer nenhuma manobra para que você receba. Todos que não fazem parte do Maná também não ofertam aqui, somente os que fazem parte. Amém? Então, existe uma série de orientações que é exatamente para que todo esse mover profético seja valorizado e não seja menosprezado. Tá bom? Então, são essas informações. Muito apresentação do Gael. Mas eu quero fechar aquilo que eu comecei a falar sobre a festa de tabernáculos, falando aqui do tema, festa de tabernáculos, o reino milenar do Messias. O reino milenar do Messias. A gente tem estudado aqui nos domingos pela manhã sobre o final dos tempos, né? Final dos tempos, o Apocalipse e o fim dos tempos. A gente tem estudado sobre isso aqui na nossa igreja. E hoje, na festa de tabernáculos, a gente vai falar
exatamente do cumprimento dessa profecia que a festa dos tabernáculos traz, que é o estabelecimento do reino milenar, do milênio. Claro que não vamos falar hoje sobre tudo, sobre o milênio, mas vamos falar alguma coisa. Nos acontecimentos finais, só para a gente relembrar, cada festa, cada uma dessas 3 festas, ela fala dos acontecimentos finais. Então, está lá, você vai poder ver aí, ó, a festa das trombetas fala do arrebatamento da noiva de forma repentina, não é isso? Então, a festa das trombetas, que é a primeira das 3 últimas festas. A gente lembra que a gente teve 4 festas que já se cumpriram. Aí agora tem 3 festas que não se cumpriram. Se 4 se cumpriram, as últimas 3 hão de se cumprir. Amém? Hão de se cumprir. Então a gente teve festa de trombetas, arrebatamento da noiva. Dá para se cumprir. Noiva é a igreja, né? Aí vem a festa do Yom Kippur. A festa do Yom Kippur é a vinda de Jesus à terra, né? Quando todo olho o verá. E quando vai haver a batalha do Armagedon. Embora ficou meio junto aí. Haverá a batalha do Armagedon. Essa batalha do Armagedon, ela tem esse nome porque ela vai acontecer num vale que traz esse nome. Quando todas as nações, elas se unem e vão atacar Jerusalém. E elas estão lideradas pelo anticristo. Então, nós já estamos no tempo da tribulação. O tempo da grande tribulação, aí exatamente vem o Senhor Jesus, aí ele já vem como rei, né? E ele então vence todas aquelas nações. Daqui a pouco eu vou ler um texto sobre isso, tá? E isso fala da festa de Yom Kippur. É onde os judeus vão reconhecer Jesus. Aí alguém pode pensar assim, mas Jesus vai ter 2 vindas? Não, é uma vinda só. É uma vinda só. Nessa vinda dele, segunda vinda, então acontece o arrebatamento da igreja, é no ar, né? E logo em seguida ele aparece para todos, onde diz todo olho o verá. Então esses acontecimentos proféticos, a gente vê, parece que é muito distante, mas quando se fala em tempos proféticos, são tempos sobrenaturais. Então a gente não precisa pensar, ele vem, depois ele volta. Não, é uma vinda só. Jesus, ele veio uma vez e agora vem a segunda vez. Nessa segunda vez, que é chamada segunda vinda, tem esses acontecimentos, arrebatamento, aí a volta dele pessoalmente todo olho verá, como um raio, né, um relâmpago do Oriente e do Ocidente, exatamente isso acontece, e ele vem reinar, festa de tabernáculo. Então essas 3 festas falam dessa única segunda vinda, tá? Aí vem a festa dos tabernáculos, que são, elas têm 8 dias. Então vem o primeiro são 7 dias. Cadê? Está ali. Isso. Festa dos tabernáculos, 7 dias. Estabelecimento do reino milenar na terra. Aí a gente, porque eu não separei o texto aqui, mas está em Levítico 23, que diz assim, vocês vão celebrar essa festa durante 7 dias. No 8º dia, faça uma reunião sagrada. Interessante, né? Então, ela tem os 7 dias, mas tem o 8º dia. Então, festa dos tabernáculos, 7 dias. Fala do estabelecimento do reino milenar na terra. Então, agora, ele vai estabelecer o reino milenar. Por que reino milenar? Porque ele vai reinar na terra por 1000 anos. Tá? E nesse período, desses 1000 anos, a igreja volta com ele. A igreja é sobrenatural, porque a igreja saiu no arrebatamento e a igreja já retorna com o rei, né? E já com o corpo transformado. Então a igreja já está numa situação diferente. E aqui, na terra, esses 1000 anos, eles vão servir para se cumprir, principalmente para se cumprir todas as promessas de Deus a Israel. Então as promessas são cumpridas. Aí, depois desse 7º dia, não tem o 8º dia? Então coloca aí, Davi. Festa dos tabernáculos ainda, 8º dia. Nova Jerusalém.
reino celestial. Amém? Reino celestial. Então o reino na terra são 1000 anos, pois vem um reino celestial, tá? Aí eu quero mostrar só alguns textos aqui, para a gente poder entender isso profeticamente. Primeiro lá em Zacarias, capítulo 14, de 1 a 5. Então vamos para Zacarias, capítulo 14, de 1 a 5. Então nós estamos lá no Velho Testamento, tá, gente? Um profeta, ele está profetizando algo que vai acontecer lá na frente. Então ele não tem todos os detalhes. Deus está dando para ele, ele está revelando aqui. Então, olha lá, versículo 1. Vejam, o dia do Senhor virá. Olha que bonito, olha lá. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. Olha a batalha de Armagedon. Todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra. Aí é a batalha de Armagedon, tá? Sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Essa fala da volta de Jesus, quando ele pessoalmente desce e coloca os pés no Monte das Oliveiras. A leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, haverá um terremoto, né? De leste a oeste por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Está vendo aí? O Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. O que ele está nos mostrando aqui? Está mostrando a Jesus vindo agora com a sua noiva. Não houve um arrebatamento? Não subiu nas trombetas? Então agora ele desce em Yom Kippur, e ele vem para essa grande batalha. Ele vem com o quê? Com os seus santos. Que santos? A igreja, os salvos. Amém? Os salvos. Então, virá com todos os seus santos. Então, uma profecia de Zacarias, olha quantos anos ele está lá atrás, né? E contemplando algo que vai acontecer, e ele traz essas informações para nós aqui, né? E a gente recebe essas informações, a gente vai ver que bate exatamente com o Apocalipse. Continuando em Zacarias, no versículo 16, diz assim: então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, para celebrar a festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos. Então preste atenção aqui. Vai acontecer essa guerra, essa batalha, e muitos serão destruídos, mas muitos vão sobreviver. Os que sobreviverem vão se render ao rei. As nações vão se render ao rei e vão servir também ao rei Jesus. Isso tudo está acontecendo no milênio. Aí, haverá uma lei para todos. E nessa lei, no milênio, todos terão que subir para celebrar a festa dos tabernáculos. Interessante isso. Todos subirão para celebrar a festa dos tabernáculos, que é a festa do rei. No versículo 17 diz assim: se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá para ele a chuva. Então, mesmo depois deles se renderem, haverá alguns que vão estar em rebeldia ainda, e vão se recusar a subir na festa dos tabernáculos. Então, para esses, não virá chuva. Então, se são acontecimentos, são fáceis de se entender? Não são, mas são acontecimentos que haverá no tempo do fim. Agora, as nações vão se juntar. Como que as nações vão se juntar para ir contra
Jerusalém. Como que elas vão se juntar? Todas as nações. A partir de quê? Elas vão se juntar a partir da liderança do anticristo. Então a gente tem estudado aqui domingo pela manhã sobre isso, né? O anticristo, marca da besta. Então, o anticristo já está liderando todas as nações, ele é um líder de todas as nações. As pessoas, inclusive, já estão marcadas, já estão com a marca da besta. Então ele formou um grande exército. E esse exército liderado por ele é que vai atacar Jerusalém. Tá? Agora, como que ele conseguiu juntar tantas pessoas, fazer com que todas as pessoas os seguissem? Sabe a partir de quê? A partir de uma grande religião, única religião, chamada uma religião ecumênica. Então, quando se fala de ecumenismo, ou seja, junta todas as religiões, juntam todos no mesmo grupo, não importa o que você crê, junta aqui, junta ali, formam um ecumenismo. Então, essa religião, que vai ter também uma religião mundial, ela vai ser liderada por quem? Pelo falso profeta. Então, o falso profeta, ele vai arregimentar uma multidão para quê? Para adorar o anticristo. Então, o anticristo é um líder político. O falso profeta é um líder religioso. Ele vai liderar uma religião. Então, nessa liderança religiosa, é que ele leva as pessoas a adorarem o anticristo. E a colocar, inclusive, a sua marca. A marca do anticristo, que vem com o número do anticristo 666. Então, as pessoas, elas vão se unir a partir da religião. Então, a religião vai ter uma importância muito grande no final dos tempos. Então, a partir de agora, a gente tem que estar muito atento com a questão da religião. Que religião é essa? Que fundamentos são esses? Porque, certamente, isso já está sendo preparado para o tempo em que o falso profeta, que é também chamado de besta, segunda besta, vai liderar a religião. Então, o que está entrando na religião? Como a palavra de Deus diz que tem que ser e como muitas religiões estão dizendo que tem que ser. Quais são as facilidades que estão sendo mostradas? Quais são os incentivos? Então, tem que ficar muito atento para não perder a rota. Por isso que quando nós nos estabelecemos nas festas bíblicas, né, a gente fica dentro de uma rota segura, porque é uma rota estabelecida na palavra. Jesus disse que, né, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a gente fica dentro de uma rota, não dentro de uma religiosidade. Você vê que a gente não fica debaixo de uma religiosidade, cerimonialismos religiosos, não. A gente pega o princípio da palavra de Deus, aquilo que o Senhor está nos guiando, né? Por quê? Ou para quê? Quando o falso profeta, vai se levantar, e certamente, espiritualmente, ele já está trabalhando, assim como o anticristo. A Bíblia diz claramente que o espírito do anticristo já está no mundo. Se o espírito do anticristo já está no mundo, o espírito do falso profeta também já está. Entendeu? Aí, essa religião, agora olha, gente, olha que coisa interessante e tremenda. A partir da religião é que as pessoas vão se juntar para atacar Jerusalém. Atacar Jerusalém, atacar o povo de Deus. Aí vem o Senhor Jesus, a batalha de Armagedon, com os seus santos, como profetizou Zacarias, vem e derrota todas aquelas nações. Os sobreviventes, está lá o versículo 16, então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém, subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa
dos tabernáculos, a festa das cabanas. Amém? Então, isso acontece no milênio. Ainda haverá resistência, que no versículo 17 diz: se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá para ele chuva. Então ainda haverá resistência. Muito bem, aí termina esse milênio. Esse milênio são 1000 anos. Serão 1000 anos literais? Não sabemos, porque a Bíblia diz: um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Amém? Então não vamos ficar presos à religiosidade de tempo. Mas pode ser 1000 anos também, sem problema nenhum, né? Mas é chamado de milênio, chamado de milênio. Aí termina o 7º dia. Agora olha que coisa interessante, gente. O 7 é um número completo. Você vê que em 6 dias Deus criou o mundo, no 7º descansou. Percebeu? Que no 7º cessa tudo, termina. O 7º cessa. Aí começa, no 8º dia faça uma reunião sagrada. Aí ele fala do 8º dia. Que 8º dia é esse? O 8º dia fala do novo começo. Porque no 7º termina e no 8º começa tudo de novo. Só que vai começar não mais aquele ciclo daqui da terra. Aí começa o tempo celestial e eterno. Então nós vamos ler lá em Apocalipse 21, de 1 a 3. Depois você pode ler até todo esse capítulo, que é muito interessante falar sobre isso. Mas olha, de 1 a 3 diz assim, agora já é o 8º dia, tá? 8º dia. Então vi novos céus e nova terra. Olha só, novos. Olha como começou tudo novo. Olha, começou tudo novo. Viu, na terra, milênio, batalha, tudo acontecendo aqui. Guerras, tribulação. Agora olha só. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. É isso, é como a gente vê. Esse primeiro céu, a primeira terra. É o que a gente está vivendo, o planeta Terra. Tinham passado. E o mar já não existia. Você está vendo? Outra configuração. O mar já não existia. Agora 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Então não é a velha Jerusalém. A velha Jerusalém é Jerusalém, que está lá em Israel. Entendeu? Mas agora vem a nova Jerusalém. Onde está a nova Jerusalém? Nos céus. Amém? Nós não temos estudado aqui todos os domingos das portas. A gente estuda, a gente fala sobre as portas da antiga Jerusalém, a cidade que está ali em Israel. A gente fala das 12 portas. E ao mesmo tempo, a gente fala dos 12 portais da nova Jerusalém. Não é isso que a gente tem aprendido? Olha como é que fica fácil para a gente entender a festa de tabernáculos e todo esse mover profético aqui no Maná. Aí, vamos continuar aqui. O mar já não existia. Versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia... Da onde? Então, onde está a nova Jerusalém, gente? Nos céus. Nós não temos estudado aos domingos os portais? Olha que coisa tremenda. Olha lá. Ela descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então ela vem muito linda, muito bonita, com pérolas. Viu a comparação que Deus faz dessa cidade onde nós vamos habitar? A comparação é de uma noiva adornada para o marido, num casamento. Então, Deus está nos dando a ideia, assim como uma noiva vai tão bonita, tão adornada para um casamento, assim vai ser essa cidade, adornada para o seu marido. Versículo 3. Agora preste atenção nesse todo esse profético. Olha lá, versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia... O que a voz dizia do trono? Agora o tabernáculo... Olha a festa do tabernáculos aí, gente.
Olha a festa de tabernáculos. Olha o 8º dia, Levítico 23 fala do 8º dia, para fazer uma reunião sagrada. Você imagine se a gente ser cristão, crentes, conhecedores da palavra, viver a vida toda e não ter o privilégio de entender essas maravilhas. É triste, né? Mas graças a Deus a gente tem esse privilégio. Olha lá, agora o tabernáculo, a voz vem do trono, quer dizer, Deus falando, olha lá, ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Olha essa nova Jerusalém, aí o tabernáculo. Você sabe que lá na frente é dito que essa cidade não vai ter luz do sol nem nada. Por quê? Porque a luz da glória de Deus e do seu Filho vão iluminar a cidade. Aí lembra de sexta-feira? O tabernáculo cheio de glória. Meu Deus. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles, os homens, serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora, que coisa interessante, tremenda, né? O próprio Deus estará com eles. Aí a gente pensa assim, o que Jesus disse? Estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. O povo de Israel andou pelo deserto, 40 anos. Uma nuvem os protegia, dava provisão e direção. Lembra disso? Acompanhou todos os dias, até eles entrarem em Canaã. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos, ou seja, até vocês entrarem em Canaã, que é a Nova Jerusalém. Então, quando Jesus disse, estarei com vocês todos os dias, Jesus estava dizendo a verdade ou estava brincando? Ele estava falando sério, né? Estava falando sério. Ele está. E como que nós podemos identificá-lo? Através de quê? Quando nós olhamos para o Velho Testamento, da nuvem de glória. Então, assim como aquela nuvem dava proteção, provisão e direção ao povo de Israel até entrar em Canaã, o Senhor Jesus é essa nuvem de glória sobre mim, sobre você, sobre os filhos dele, dando proteção, provisão e direção. Olha, você não vai ser atingido por aquilo que, se Deus não permitir, que Deus não permita, não quer, jamais você será atingido, porque você está debaixo da proteção de Deus. Amém? Você não ficará sem provisão. Haverá provisão. Por mais difícil que forem os tempos, haverá provisão recaindo sobre você, enquanto você atravessa esse deserto chamado vida. E você não vai ficar sem direção. Quando você não souber para onde ir, você vai olhar para a nuvem de glória. O Senhor Jesus vai te mostrar, é por aqui. Quando você vir, você já está seguindo numa direção, e é exatamente a direção que Deus queria que você seguisse. Amém? Exatamente a direção que Deus queria que você seguisse. Então, você tem proteção, provisão e direção. E quem que disse isso? O próprio Senhor Jesus. Eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Eu estarei como um tabernáculo, uma nuvem que cobre vocês. Amém, queridos? Todos os dias, até o final dos tempos. Quando se dá o final dos tempos? No 7º dia. O final é o 7. O final é o 7º. No 7º cessa. Por isso o ensaio todo sábado no Shabá. Ali diz, cessou, para entrar no descanso. Então, sábado, Shabá, não é, a tradução do Shabá não é descanso. A tradução do Shabá é cessar. Ok? Descanso é outra palavra. Mas por que a gente fala de descanso no Shabá? Porque quando cessa,
tudo, você pode descansar. Amém? Então, quando cessar tudo desse mundo, você entra no descanso. Qual é o descanso? O 8º dia. É a Nova Jerusalém. Esse é o céu. Eles falam assim, vão para o céu, vão morar no céu. A gente às vezes não sabe o que é o céu. Está aí o céu. Está aí a Nova Jerusalém. Está aí a Canaã celestial. Está aí o destino dos crentes. Amém, queridos? Então que Deus te abençoe grandemente nessa festa de tabernáculos, e que todo esse ensinamento profético possa ter te acrescido, fortalecido a sua fé. E uma coisa que a gente lembrou hoje aqui, né? Atenção com religião, porque ela será usada como ferramenta para se voltar contra Deus no final. Cuidado com as facilidades, cuidado com as novidades, fique atento, continue firme na doutrina e na palavra. Pode ser que a gente não pegue esse tempo não, tá? Pode ser que isso seja ainda muito lá para frente, mas é importante a gente estar preparado, né? Para esses momentos, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele por essa manhã, por esse tempo tremendo. Amém? Feche os seus olhos, quero orar pela sua vida. Ah, meus queridos, você não está sozinho, sabe? Você não está sozinho, não está sozinha. O Senhor está sobre você, o Senhor está sobre nós, o Senhor está sobre a sua igreja. Como uma nuvem, né? Ele diz, que estarei convosco todos os dias, até a consumação, até o final dos tempos, estarei com vocês todos os dias. O Senhor está com você. Mesmo nessa luta, mesmo nessa guerra, Ele está com você. Você está debaixo dessa proteção. Sobre você está a provisão. Quando você menos esperar, a provisão dEle recai sobre você. Está sob a provisão. Está debaixo de provisão. Debaixo do maná caindo sobre a sua vida. O Senhor tem direção para a sua vida. Você vai encontrar o caminho, vai encontrar o lugar certo. O Senhor está te guiando. Amém? É tempo da gente agradecer a Ele. Hoje pela manhã nos lembramos do céu, nos lembramos da Nova Jerusalém. É tempo de agradecer a Ele, de louvar a Ele. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo precioso na Tua presença com os nossos irmãos. E nós queremos declarar, e já declaramos, quão grande é o Senhor, quão exaltado é o Teu nome, quão exaltado é o nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro e o último, e Ele é o único adorado neste lugar. Ao Senhor Jesus Cristo, aquele que tem um nome que é sobre todo nome, a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém, amém e amém. Dê um aplauso a Yeshua.